Bom dia a todos. Essa semana que passou, tivemos o privilégio de viajar para Portugal e Itália, objetivando conhecer os locais sagrados desses países e também poder trazer, né, materiais para a torre e para cá, para o templo, né, e também visitar, né, as pessoas que lá assistem às aulas do reverendo, e em Portugal agradecer a hospitalidade e o carinho de Dona Maria de Fátima e a filha. E na Itália agradecer muito também o carinho do Sr. Sávio e da Luciana. Em Portugal, o objetivo foi conhecer o local mais sagrado de Portugal, né, que é das aparições de Fátima, né, quer dizer, na cidade de Fátima. E tivemos o privilégio de conhecer o local onde teve a aparição, né. E na frente da capela onde a Nossa Senhora apareceu para as três crianças, né, Lúcia, Francisco e Jacinta, na frente da capelinha, na hora da oração, né, estava eu e minha esposa fazendo a oração, apareceu um senhor de nome Henrique, né, que nos ofereceu para ser um guia, né, e contar toda a história, né, do que aconteceu. E aí, com muita emoção nos olhos dele, né, a gente escutava as explicações, né, e dele ter orgulho da avó dele também ter visto a grande aparição, a aparição final, né, de outubro. E com esse entusiasmo, né, foi contando para nós. E o lugar de maior de emoção para nós foi aonde começou tudo, né? Foi na aparição do anjo, né? Quer dizer, foi uma preparação das crianças para receber a Nossa Senhora. Então teve a aparição antes, a aparição dos anjos, né? Do anjo. E quando apareceu para as três crianças, ensinou a seguinte oração, né, para as crianças. O anjo se ajoelhou junto a eles e ensinou: crianças, rezem assim. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço perdão para aqueles que não creem, não te adoram, não esperam e não vos amam. E pediu que repetisse várias vezes essa oração. A gente percebe, né, na oração, do perdão do pecado, né? Pedir para os que não creem o perdão do pecado, né? O que nós aqui, quando ministramos de orei, o que a gente pede, né? Pede que a luz de Deus queime as máculas da pessoa sentada em frente, né? Então, esse espírito, né, de pedir o perdão para a pessoa, né,
pedir a Deus que interceda e que essa pessoa receba a luz, né? E purifique a alma, né? Então, eu entendi bem a necessidade de a gente sentar na frente para ministrar Jorei com esse espírito, né? Porque a gente acaba misturando muito e estamos preocupados com outras coisas, né? E acaba fazendo um Jorei mecânico, né? Mecanicamente. Mas a necessidade deste sentimento, né? E o porquê a aparição para 3 crianças, né? Podia ter aparecido para um professor de faculdade, né? Para um bispo prominente, um famoso bispo, ou intelectuais da época, né? Por que escolheu 3 crianças de uma vila, né? Bastante humilde? Eu acho que esse é o ponto, né? De que a gente perdeu. O que o reverendo sempre pedia, que a gente refletisse bastante, essa perca da inocência, ao mesmo tempo da religiosidade, né? O quanto tínhamos aqui no Brasil e que está se perdendo, né? Procurar, né, essa origem, de novo, né? Muitos aqui assistiam filmes, né, quando criança, com a fé católica, né? Mesmo esse filme da Nossa Senhora, né? Muitos assistiram, né? E aquilo, algo aqui, né, na nossa alma, despertava em termos de religiosidade, né? E essa busca por esse amor, né, às divindades, né? Então, depois, as crianças foram preparados para receber a Nossa Senhora, tiveram a visão da Nossa Senhora, pediram para as crianças que ficassem em segredo, né? Mas eles tiveram bastante sofrimento, né? Sofrimento, pressão dos familiares, né? De que isso era, se não era invenção deles, da cabeça deles, né? E a pressão do próprio os religiosos da cidade, né? Chegaram até a prender as crianças, né? Imagine isso para uma criança de menos de 10 anos, né? E mesmo assim ficando firme, né? E não revelando o que a Nossa Senhora pediu, né? E aí mostra realmente uma cultura, né? Que seria a devoção, né? A fidelidade com Deus, né? Das crianças. E com isso, eles rezando todo dia, rezando para as almas que não creem, como a pedido do anjo. Quem sabe se não foi isso que emocionou o coração de Deus, né? E perdoou todos os seres humanos, né? Pois o mundo naquela época esteve à beira da extinção. Faltou muito pouco para o mundo realmente não ser destruído, né? Mas eis a força de 3 crianças, né? Na pureza, pedir a Deus perdão. Eu acho que tudo isso nos mostrou também o quanto Meixo Sama nos completa nesse ensino religioso,
pois depois eu tive a oportunidade de também conhecer o Vaticano, né? E perceber o que o ser humano é capaz, né? Da grandiosidade dos artistas, né? Do que é capaz em louvor a Deus. E também ficou muito claro a diferença entre o Oriente e o Ocidente, né? Ou seja, da religião oriental e da religião ocidental, da religião vertical e da religião horizontal. São mais de 2 quilômetros dentro do museu, com quadros simplesmente maravilhosos, mas que retratam centenas de pessoas nos quadros. E aí, o próximo quadro, mesma coisa, centenas de pessoas. Aí chega no altar, é centenas de pessoas. No próprio pátio são pessoas em pé, né? São santos, pessoas. Aí a gente percebe a horizontalidade da religião católica, né? Mostra realmente a importância do ser humano, né? E uma pequena, não é crítica, mas uma certa mistura, coisa que não acontece no Oriente, entre o divino e o ser humano. Então, dentro da catedral, existe o altar divino, mas com a mistura de muitos santos, papas, no mesmo nível, né? E já a religião oriental ou os templos orientais retratam sempre deuses, né? Retratam sempre divindades, né? E raramente retratam o homem, colocam-se homem em estátuas, né? Sempre divindades, né? E aí a gente percebe a verticalidade, né? E a horizontalidade da Igreja Católica. E, claro, no centro, o altar da Igreja da Catedral, muito linda, por sinal, por ter a imagem de Deus, a principal imagem de Deus, né, ser retratado por uma pomba. Quer dizer, a Santíssima Trindade, né? E esse retratando o Deus Supremo. Quer dizer, tem toda a sua beleza, né? E a peculiaridade do país, né? E aí, vindo para cá, no mesmo, tive a oportunidade de, às 5 horas depois do término, de andar no Museu do Vaticano, no fim da tarde ter a oportunidade de assistir uma missa, né, lá dentro do Vaticano. E, para o meu espanto, um coral do Japão, né, cantando músicas sacras, né? Cantaram em japonês, em latim, mas de uma sonoridade, um monte de, assim, velhinhas, né? Emocionadas e cantando músicas em louvor a Deus. Então, eu percebi que foi a presença de Meishu Sama também em todos os locais, né? E me mostrou que realmente esse é o caminho da luz. Ou seja, uma mistura, ou seja, de Oriente e Ocidente, fazendo com que complete a religião. Imagine, né, não entender nada em latim, cantando com uma beleza assim que realmente nos tocou bastante. E por ser justamente do Japão, né? E aí, por eu ter essa cara de japonês, não me mandaram embora, me deixaram ficar lá também, do lado deles, né? Achou que estava junto, né?
Mas na volta, por coincidência, numa oração das 6 lá em Ribeirão Pires, a nossa Fátima, né, que também por coincidência é Fátima, ela leu o seguinte ensinamento. Aquele ensinamento que Meixo Sama fala da inserção da messiânica em todas as religiões, né? Que falar mal de alguma religião é falar mal da messiânica. Falar mal, tecer comentários negativos é para a própria religião nossa, pois é a união de toda a religião, né? E justamente a leitura desse ensinamento feito assim, aleatoriamente, me mostrou realmente que da força, né, desse Deus solar. Pois a última aparição de Nossa Senhora de Fátima foi a aparição do Sol, né? Ao meio-dia, muita gente fala que 70 mil pessoas estavam presentes, mas as autoridades calculam em até 100 mil pessoas presentes. Que na noite anterior, no dia anterior, choveu-se muito, todo mundo ensopado, né? Apareceu uma luz, um sol mais brilhante do que o comum, e que se ele abaixou para o nível do ser humano, onde estavam as pessoas, e começou a movimentar e a girar e a andar em zigue-zague. Que muita gente viu muitos tipos de movimento, né? E que a roupa das pessoas secou em minutos. O chão, molhados por dias de chuva, também secou em minutos. Imagine isso para 100 mil pessoas, né? E o que é para a gente isso? É como se fosse uma grande jorei coletivo, né? Dessa luz do sol, dessa luz espiritual de Kanon. E que Meixo Sama nos deu a graça maior. É isto. É da canalização. A gente aprendeu que, olhando, andando em Roma, que o principal construção de Roma não foi Coliseu, não foi nada disso. Foi o aqueduto, né? Que é a canalização da água das montanhas para a cidade. Quer dizer, a abundância da água nos Alpes poder trazer. Então, esse é o legado de Meixo Sama. É a canalização dessa luz, né? E a necessidade da gente estar, na hora de canalizar, também com esse espírito, que todos esses 70 mil pessoas estavam, ou 100 mil pessoas, estavam naquele momento, né? Porque realmente, para ter qualidade, né, na canalização, é necessário essa sintonia com essa religiosidade, né? E foi trabalho, foi dias de aparições, tanto para as crianças, né? Foi um árduo trabalho da Nossa Senhora de fazer com que todo esse fenômeno acontecesse, né? Mas para nós basta apenas juntarmos a mão, pedir a Meixo Sama Kanon, que irradie luz através da palma da mão e ministra a mesma energia. Só que tamanha facilidade faz com que também a gente não dê o devido valor que ele merece. Às vezes passa achando uma coisa muito de tratamento, uma coisa simples, uma coisa, às vezes até, né, banalizado, né? Mas resgatar do religioso, né? Dessa parte é importante, né?
pois a aula do reverendo sobre Cânon, mesmo a Nossa Senhora aqui de Fátima, aqui de Nossa Senhora aqui da Aparecida, ele acha muito similar ao do Japão. Quando os pescadores puxam a rede e encontram uma Cânon de 5 centímetros de altura, feita em ouro, e essa passou a ser a principal imagem de Cânon do Japão, né? E aqui mesma coisa. Os pescadores no rio aqui encontram a imagem de Nossa Senhora e essa imagem passa a ser padroeira do Brasil, né? Mas esse significado de pescar algo na imensidão da água eu acho que é muito significativo, pois a necessidade da gente pescar esse lá no fundo da nossa alma, essa imagem de Cânon, ou essa partícula divina, né? Existe em todos vocês, e a gente sabe que existe, né? Em algum momento da vida de vocês, vocês sentiram ela muito forte, né? De realmente emocionar, né? E esse resgate, esse pescador, né? Meishu-sama, pescar essa partícula divina da gente. Coincidentemente, né? Pedro também foi pescador, né? E pescando as almas perdidas no mundo. E a procura de cada um de nós, realmente, não tem como o outro, né? É só a gente que sabe o caminho. Como achar, né? Então, através da oração, que eu agora entendi muito mais acerca de oração, essa energia em que você pede a Deus, né? Não pedir diretamente à pessoa que você quer o bem, mas passar por Deus o seu pedido, né? Muita gente acha que tem que pedir direto para a pessoa, né? Ou fazer um sonem para a pessoa. Não, não é isso. É passar por Deus, pedir que Deus interceda, que Deus ajude, né? E não... Vocês agora, messiânicos, e não é perder o que vocês já aprenderam, né? A alma aprendeu. Muita gente aqui tem o dom da oração, né? Não joguem isso fora, né? Volte a praticar, pois já é de vidas que vocês praticam. E essa repetição, essa prática vai fazer vocês voltar ao que era, né? Ao patamar que vocês pararam, né? Pois não é um complemento, né? A messiânica complementa, né? O Jorei complementa, né? Toda essa parte que vocês precisam galgar, né? E o reverendo sempre ensinando para a gente que o Jorei é uma oração em ação, né? Mesmo que as crianças fizeram, pediram perdão para as outras pessoas que não creem, que não adoram, que não vos amam, é a mesma coisa. Você ministra Jorei para as pessoas que ainda não crê, né? É uma oração. Por isso o reverendo sempre falava, é uma oração em ação. É um trabalho de oração em ação. E que dá um efeito imediato, a pessoa já se sente bem, né? Quer dizer, muito mais direto, muito mais era do dia, né? E é interessante isso. E
quanto é claro o ensinamento de Meishu Sama, né? E esse entendimento dessa diferença das duas religiões, né, principais. E eu acho que daqui para frente, né, buscar essa religiosidade, né, dentro da gente, para que não tem jeito, não é tratamento, né? O Jorei não é só tratamento, não é só para melhorar, e sim para resgatar a nossa alma. Esse é o objetivo final do Jorei, né? Fazer com que a gente volte à origem, a nossa origem, né? Obrigado a todos e realmente mandar um abraço a todos também que estão assistindo pela internet e continuarmos, né? Pois é a semente. Muitas dificuldades essas crianças passaram, né? Ficaram firmes e não negaram jamais, em nenhum momento, o que eles viram, né? Muita gente falou, você está vendo, na verdade é o mal. Mas aí a criança fala, mas não é o mal, era a coisa mais linda no mundo, né? Como é que uma coisa linda pode ser mal? Quer dizer, as coisas belas, as coisas que a gente sente bem, é verdadeiro, né? As coisas belas são verdadeiras, né? As coisas feias que a gente sente mal são falsas. Então, é simples, na verdade, o julgamento bem simples, né? Vocês sentem bem com o Jorei? Vamos em frente, né? Sem dúvida, agarrar bem firme, né? E ir em frente. Muito obrigado a todos pela presença.